Se você está pensando em construir um telhado retrátil para aproveitar aquela área externa da sua residência, mas não quer perder a questão da claridade, neste vídeo eu vou te mostrar alguns pontos importantes para o projeto. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e o telhado retrátil ou cobertura retrátil, como algumas pessoas conhecem, é um artifício que você pode utilizar na sua residência, principalmente quando você tem pouco espaço. Assim você não vai perder a questão da ventilação, claridade, mas consegue também um ambiente versátil em todas as estações do ano. Faça sol ou faça chuva, você terá a sua cobertura. Mas afinal de contas, Pedro, quais são as situações que eu posso aplicar um telhado retrátil? Aqui nós vamos ver alguns exemplos e eu vou te dar algumas ideias que você pode acabar implementando no seu projeto. O primeiro tipo de ambiente que você pode aplicar é em área externa de entretenimento. Mas afinal de contas, o que seria isso? Como pátio, terraço ou área de deck, um telhado retrátil é bem flexível. Ele vai permitir que você abra em dias ensolarados, feche em dias chuvosos ou quando for necessário uma sombra adicional. Já a próxima aplicação nós vamos ter em varandas ou sacadas. Aqui um dos principais pontos em destaque que nós vamos ter é que nós vamos conseguir controlar a quantidade de luz solar que vai entrar e também a questão de ventilação. Você vai poder abrir essa cobertura retrátil para usufruir do ar fresco e também da ventilação. E quando você fechar a estrutura, você vai ter um ambiente privativo e protegido. Você consegue perceber as diferenças que nós vamos ter de um ambiente para outro? E isso vai depender do seu objetivo. Já o próximo espaço que nós vamos ter aqui é piscinas. Aqui no canal nós temos um vídeo onde nós falamos sobre profundidade das piscinas. E lá eu cito sobre os tipos de cobertura. Se você tem o hábito de utilizar a piscina com frequência, você pode fazer a vedação das laterais e também da cobertura. Aqui nesse caso específico, como a cobertura retrátil vai ser aplicada, nós vamos ter um ambiente protegido a chuvas, folhas ou qualquer tipo de sujeira que pode acabar contaminando aquela piscina. Além disso, dependendo da cobertura retrátil, nós podemos criar um ambiente misto, onde algumas pessoas podem ficar na sombra, na piscina, por baixo da cobertura retrátil, e também a outra parte onde vai estar ensolarado. O próximo ambiente aqui vai ser estufas e jardim de inverno. Para quem gosta de plantas, isso aqui pode ser uma grande solução, já que será capaz de controlar a capacidade de luz solar sobre as plantas, já que a cobertura retrátil ela vai possibilitar controlar a quantidade de luz solar que vai incidir nas plantas. Dependendo do tipo de planta e da intensidade solar, você pode abrir em determinados períodos e dependendo da variação da temperatura ou estação do ano, você pode fechá-lo. Já um próximo local que nós podemos aplicar são garagens e também lavanderias. Como citado, você pode utilizar esse tipo de artifício quando você realiza algum tipo de trabalho ao ar livre, como conserto de veículos, ou fechá-lo em alguns momentos para estacionamento. O que nós conseguimos perceber aqui, e você tem que ter definido no seu projeto, é o tipo de clima, o tamanho do espaço que você vai ter, o tipo de orçamento que você vai destinar para a construção do seu telhado retrátil, se isso não vai influenciar na questão de manutenção da residência. E quais são os tipos de telhas que nós podemos ter no telhado retrátil? Aqui eu citei os principais que são aplicados nos projetos. Podemos ter o modelo de telha PVC, telha de vidro e também de policarbonato. Aqui nós poderíamos aplicar a telha metálica. Vale ressaltar que um ponto em comum desse telhado retrátil, dessas três imagens, é a estrutura metálica, o que acaba justificando não utilizar uma telha pesada. Exemplos de telhas pesadas é telha de concreto, telha cerâmica, então aqui dê prioridade no seu projeto a telhas leves e você deve respeitar a inclinação que esse tipo de telha oferece. A inclinação ela pode variar de 3 a 10%, vai depender do fabricante. Isso vai possibilitar um bom escoamento da água de chuva. E como você fará a abertura do seu telhado retrátil? Você pode fazer por meio manual ou por meio automático. Se for por meio automático, você vai precisar de um motor. A diferença de montagem desses telhados é que nós vamos ter apenas a inclusão do motor.
mas a estrutura acaba sendo a mesma. Aqui nós vamos precisar dos trilhos e guias, aonde vai possibilitar que a estrutura deslize de forma suave e controlada. Já um outro ponto que vai estar relacionado à abertura é um mecanismo de acionamento. Como que eu citei aqui para você, pode ser manual ou automático. Nessa próxima imagem aqui vai ficar fácil de você perceber essa diferença. Você consegue perceber esse bastão que nós vamos ter aqui? E eu te faço a pergunta, esse bastão vai ser utilizado para qual tipo de modelo de telhado? Aqui nós vamos fazer a abertura manual, por isso que nós temos esse bastão. Caso você prefira um telhado retrátil com automação, aí você vai poder utilizar o motor elétrico. Você faz a operação através de um controle remoto. É bem similar àqueles portões eletrônicos. Vale ressaltar aqui que você tem que definir qual que é o tipo de material que você vai aplicar. Como que eu citei para você lá atrás, o telhado retrátil tem que ser uma estrutura leve, por isso que você deve fazer a adição de materiais leves. Qual que vai ser o tipo de telha empregado? Será painéis de vidro, policarbonato, PVC ou telha metálica. Pegue um papel e vai anotando tudo aquilo que você deseja no seu telhado retrátil. Garanto que vai ficar muito fácil de você fazer o orçamento e você deve ter muita atenção no sistema de vedação. Para garantir uma impermeabilidade quando a cobertura estiver fechada, você deve adotar um sistema de vedação. Isso vai evitar que a água entre e cause algum tipo de vazamento. E esse ponto aqui pode te ajudar com o controle de abertura do telhado, que é o sistema de segurança e sensores. Já pensou você esquecer esse tipo de cobertura aberta? Os sensores podem ajudar a fazer o acionamento para fechá-lo. Se tiver uma chuva intensa, ventos fortes ou outros fatores climáticos, esses sensores acabam fechando automaticamente a nossa cobertura. E um ponto que você não pode se esquecer, como que se trata de um telhado, você tem que fazer o sistema de captação da água de chuva. Assim você vai possibilitar um bom escoamento. Aqui são algumas premissas de projetos para você definir como que você quer o seu telhado retrátil. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!